E aí, pessoal, tudo jóia? Vamos gravar aqui mais um podcast bacana, nosso podcast de número 12. E para ser um podcast especial, o número 12 é um número que eu gosto muito, eu convidei a Priscila, minha esposa e arquiteta. Oi, gente, é um prazer estar aqui com vocês e falar um pouquinho mais de assuntos interessantes pra gente, né? Sim, hoje a gente vai trazer um negócio aqui fenomenal. São 12 pontos, né? 12 assuntos na Bíblia que tem a ver com a construção civil. Você sabia que a construção civil está ligada, está lá dizendo na Bíblia como se deve fazer? A Bíblia é um manual de vida, né? Então, você tem uma briga com uma pessoa, vai para a Bíblia. Você tem um assunto que você não sabe como resolver, vai para a Bíblia. E a construção não é diferente, né? É. Só podia estar na Bíblia. Na Bíblia tem de tudo, né, pessoal? Então vamos lá? Vamos. Então antes Bora de lá. começar, vou pedir pro pessoal seguir a gente aí no YouTube, seguir a gente também lá no Instagram, Resgala Engenharia, tá? Para você ficar sempre atualizado. E também se você gostar aí do nosso conteúdo, né? Manda para um amigo, né? Manda também para o inimigo, também para ele poder. Porque às vezes você não gostou, você manda para o inimigo, né? Se você gostou, você manda para o amigo. Pelo menos a casa não cai na cabeça dele, né, gente? Deixa a Isso. pessoa viva. Tá joia? Vamos lá, vamos começar então. São 12 histórias, né? Pra gente poder, que a gente vai mergulhar aqui, entender um pouquinho, que fazem conexão de Bíblia e construção, Tá. tá? A primeira coisa, né, gente, que a gente tem que pensar quando a gente já começa a pensar numa construção. Tá. Tipo assim, você começa a pensar na construção, né? Aí então você vai pro projeto. Mas por que do projeto? Porque você tem que estar bem fundamentado. E a Bíblia é isso, né? A gente lê a Bíblia, a gente vai na missa, né? Vai na igreja, vai No no culto. culto. E aí, para você estar bem fundamentado. É isso aí. Então, a primeira coisa que a Bíblia nos ensina é que a gente deve fazer uma fundação, né? Bem sólida, né? Baseada, né? Para o prédio não desabar, tá? Exatamente. E assim, a fundação de uma casa é a mesma fundação de um prédio de 30 andares. Não, Por quê? porque o prédio, como é maior, ele tem que ter uma fundação maior para dar mais estabilidade para o prédio. Então tudo na vida é assim. Se seu projeto é maior, a sua fundação tem que ser maior. Os seus fundamentos têm que ser maiores, né? Então, às vezes você quer um projeto muito grande, então se fundamenta melhor. Você quer uma casa maior, então tenha fundamentos maiores, né? O seu projeto ele tem que ser proporcional àquilo que você quer construir. Bacana. E Jesus falou isso, né? Que a gente deve construir sobre a rocha, porque a casa construída sobre a areia, ela pode ser facilmente, né? Ela pode desabar. Aí ele fala, né, que veio a chuva forte e a derrubou, né? Por quê? Porque ela não estava fundamentada. Mas quando ela está fundamentada na rocha, ela aguenta qualquer pressão, ela aguenta as tempestades. É a mesma coisa na nossa vida. Sem Jesus, a gente não aguenta muita coisa, mas com Jesus, a gente aguenta bastante coisa. É como se a gente, quando a gente está, né? A nossa vida não está bem fixa ali em Jesus, em Deus, né? Qualquer probleminha é como se fosse a chuva vai derrubar. Exatamente. E aí vem os fundamentos, né? É isso que é estar em Jesus, é ter os fundamentos bem alicerçados em Jesus. E a Beleza. segunda? Segunda coisa é a Arca de Noé. E a Arca de Noé a gente encontra lá em Gênesis de 6 a 9, viu, gente? Então, toda vez que você ouvir alguma coisa, procure onde está na Bíblia. Então, você pode procurar lá em Gênesis de 6 a 9, os capítulos que você vai encontrar da Arca de Noé. E o que da Arca de Noé a gente pode tirar? A Arca de Noé, ela foi. Deus, quando deu a Noé a visão que ele tinha que construir uma arca, ele deu as medidas. Era em côvados. Côvados. Côvados, que era a medida usada na época, né? Mas traduzindo hoje para em metros, ela tinha aproximadamente 135 metros de comprimento,
por 60 de largura, eu não lembro agora, por 20 de altura, alguma coisa assim. Era um barco muito grande para aquela época. Então ele tinha um projeto detalhado, Ele tinha um projeto detalhado. E sabe que Noé também tinha muita fé? Sabe por quê? Você sabia que naquela época, lá naquela região que Noé morava, nem chover não chovia? Era ainda mais um dilúvio. Então por isso que ele teve muita fé em acreditar, né, em que Deus tinha falado para ele instruído, e também o pessoal meio que considerou ele doido, né? Porque lá nem chovia, ainda mais tem um dilúvio que ia matar todo mundo afogado. Mas quando Deus fala com a gente, né, uma coisa assim que eu percebo, não pode ter vindo da cabeça dele, né? Como que ele ia saber as medidas certas? Não ia, né? Então é bem bacana. Então, ele tinha um relacionamento aí também, né? Então seguir o projeto, as orientações bem feitas, bem dimensionados, né? Exatamente. A lição que a gente bem aprende detalhado. aqui, bem detalhado. E a terceira história? É lá em Gênesis 11, Sim. a Torre de Babel. E o que foi a Torre de Babel? A Torre de Babel foi uma torre que eles queriam construir para que chegasse ao céu, né? Para atingir ao céu. E aí a gente aprende a importância da comunicação. Lá na Bíblia fala que eles tinham uma só linguagem, que o que eles falavam sempre dava certo, porque eles conversavam, né? Entravam ali em acordo, em concordância e dava certo. E então tudo que eles queriam construir, ia construir. Deus olhou ali de cima e falou: olha, tudo que eles quiserem, eles vão conseguir, porque eles falam uma língua só. Então eu vou descer e vou confundir a língua deles ali. Então foi por isso que a Torre de Babel não foi para frente. Então o que a gente aprende com isso? Que a comunicação, né, na obra, então a comunicação do projeto com os pedreiros, dos pedreiros com o servente, dos pedreiros com o engenheiro, com os proprietários, essa comunicação tem que ser única, né, para poder alinhada, né? Para não dar confusão. Exatamente, porque se a nossa comunicação for alinhada, a gente consegue chegar em qualquer lugar. Bacana. E tem uma curiosidade, sabia? Diz os historiadores que é por conta dessa confusão das línguas, que várias pessoas ficaram cada um falando uma língua diferente, que hoje existe povos falando línguas diferentes no mundo inteiro. Muito legal. Tem historiador que defende essa tese. Muito é por legal. isso que existe, né? O português, o japonês, o inglês, línguas bem diferentes, o árabe, vai por aí, vai. Tá. E mudando de assunto só um minutinho. Tá. Quem não assistiu os outros podcasts do nosso canal do YouTube, volta lá e assiste. A gente tem muito material. A gente tem material com a Larissa da Momo Rei, com a Sâmia da Cafló, com a Márcia da Casa Tupã, com o Wilson do Firmino Impermeabilizantes, com o Michael do consórcio imobiliário. Às vezes você não tem o dinheiro, né? Mas aqui a gente ainda te dá as estratégias para você poder conseguir o dinheiro. Tem também com a Gabriela, que fala sobre financiamento pela Caixa Econômica Federal. E tem muitos outros, né? A gente está citando alguns, mas tem outros materiais muito legais lá. Tem o André da DSJ com Móveis Planejados. Também, né? Tá? Então vai lá, pessoal. Vamos continuar aqui então. Tá? E agora, pessoal, eu queria ver com vocês a quarta história. Uma história fenomenal, que eu acho talvez uma das maiores construções do mundo que teve até hoje, que é o Templo de Salomão. Essa é grande mesmo. O Templo de Salomão foi tão grande, pessoal, que ele foi construído antes de Jesus, né? E foi destruído e até hoje tem as ruínas lá do Templo de Salomão. E o que a gente aprende com o Templo de Salomão? O Templo de Salomão era grande, né? Então ele teve ele era grandioso e ele era conhecido pela sua beleza e riqueza de detalhes. Né? É lá em 1 Reis 6, é lá que vocês vão ouvir falar do Templo de Salomão. Quem foi Salomão? Salomão foi filho do rei Davi. Então, Davi tinha o desejo no coração de construir um templo para Deus. Só que Deus falou com ele assim: olha, você já teve muitas guerras, tem muito sangue nas suas mãos. Eu não vou
deixar você construir esse templo, mas o seu filho vai. Então, desde aquela época, Davi já vinha recolhendo coisas para esse templo ser construído, né? E aí, quando chegou em Salomão, Deus deu os detalhes, o planejamento, qual material ele vai usar, com que qualidade ele vai usar, da onde ele vai usar, né? E todo esse planejamento, a gente poderia dizer hoje que seriam uns projetos de interiores, né? Isso. Aí você vai usar aqui, você vai fazer tal com tal pessoa, e que mais? E os materiais que foram usados lá e a mão de obra, tudo de excelência. Era madeira nobre, ouro, prata. Os artesãos, ele levou artesãos de várias partes, né, lá da região, profissionais mesmo, para poder construir, né, e tinha tudo planejado. Exatamente. Pode mudar a ordem? Pode. Bezalel e Oholiabe. Lá em Êxodo 35 e no 36, fala dele. Aí, Bezalel e Oholiabe, eles foram artesãos. E aí Deus fala na Bíblia que eles tinham dons específicos, né, para essa área. Eles eram excelentes. Bezalel era o artesão e chamou Eliabe, que era, né, o seu ajudante, que ele via que tinha muito potencial. Então quer dizer que Deus dá dons pra gente. Então tem algumas pessoas que vão trabalhar na sua obra, né, que são de excelência. Aí ela tem um valor agregado, né? Ela sabe do valor que ela tem, porque ela consegue dar soluções específicas para aquilo, né? E a mesma coisa as pessoas que trabalhavam no Templo de Salomão. Elas também eram pessoas de valor agregado. Isso mesmo. Então, o que quer dizer com isso? O que a gente pode aprender com isso? Que as pessoas, né? Existe o pedreiro que vai trabalhar com a construção da estrutura da sua casa, tem o pedreiro que vai construir, que vai fazer a parte dos acabamentos, tem o pintor, exato, que é uma parte importante da mão de obra, né? Sim. Aí tem o bombeiro hidráulico, né? Isso. Aí, às vezes, a pessoa fala assim, não dá tanto valor ao bombeiro hidráulico, mas a pessoa faz aquilo ali todo dia, né? Então, ela já tem técnicas para aquilo, ela já sabe qual é o melhor material para aquilo. Então, você contratar especificamente para aquela parte ali da sua casa é o essencial. O eletricista, né? Exatamente. E começa desde lá, né? O arquiteto, o engenheiro. Exatamente. Tem que fazer um levantamento topográfico. Exato. Porque, assim, tudo que você... Aí, vamos supor, a pessoa pensa lá no final, né? Aí eu quero uma casa perfeita, né? Perfeita não existe, porque só Deus é perfeito. Mas a gente tenta chegar na melhor maneira possível, das melhores técnicas possíveis. Então, aí já começa no arquiteto barato, no engenheiro barato, o pedreiro, que é o Zé, que nunca foi num curso de especialização. Vamos aproveitar, né? Puxar a sardinha, né? Quando tiver aí, pessoal, fica atento aí, tiver o curso Mão de Obra Nota 1000, é só se inscrever e venha aprender com a gente. Aí você vai ter uma especialização. É isso aí. Aí aí chega no final, aí fica aquela titica e acha ruim. Vai achar ruim de quê? É igualzinho comida, né? Tem nada a ver com o assunto, né? Mas você já viu, quando a gente vai cozinhar, que a gente junta um monte de coisa boa, as coisas ficam bem gostosas, né? Mas só pode dar coisa boa, né? Você juntou um monte de coisa boa. Agora, se você juntar um monte de coisa ruim, então você não vai ficar tão bom, né? Ainda mais se você não tiver com muita fome. Outro dia eu fui comer uma pizza de brócolis. Não era tão bom assim. Tá bom. E olha que eu gosto de brócolis. Tem gente que gosta. Mas aí eu posso acrescentar uma coisa que acho que não tem nada até a ver, mas... Vai lá. Você sabia que o José, pai terreno de Jesus, né, o pai, ele, na verdade, ele não era carpinteiro? Ele era construtor. Ele era construtor. A tradução certa era construtor. Ah, é? Que bacana. Era dele. Lá em Mateus 13, 55 e Marcos 6, 3, fala de José. E aí fala que
a Bíblia cita como carpinteiro, né? Mas a gente sabe que a Bíblia foi traduzida, né, gente? Foi traduzida. Sim. Então, tem algumas traduções aí, né, nesse meio tempo que faz. Mas alguns historiadores, eles confirmam, né, que José era construtor. Isso. E o que a gente aprende com José? Que também a importância do trabalho manual e essa dedicação ao ofício, né? Então, tem de várias formas lá na Bíblia, mostra que José ensinou a profissão para Jesus, e eu acho que isso aí foi válido também para a vida dele de ensinamento, porque como ele aprendeu uma profissão, uma obra, né? Se José era um construtor mesmo, tem toda uma gerência de obra ali, né? É como se fosse uma empresa, né? Provavelmente José, como era construtor, ele tinha uma empresa de construção, né? Então ele deve ser que era um pedreiro de excelência, deve ser que era carpinteiro, sim, de telhado, né? Era um gestor, né? Então eu acho que isso aí influenciou bastante depois para Jesus liderar. E eu acho que uma coisa sempre está ligada à outra, né? Eu fui no dentista e a gente estava conversando lá, e aí ele falando da mecânica dos dentes ali, né? Eu falei, gente, é igual a construção, né? Se você tira ali, cai e tudo mais. E a mesma coisa, quando José ensinava para Jesus a sua profissão, ele estava ensinando mais do que uma profissão, ele estava ensinando a vida, ele estava ensinando também como tratar as pessoas. Né? E a construção é uma coisa legal, porque o que a gente está fazendo no final mesmo? Servindo outra pessoa. A gente sempre serve, né? Quando a pessoa fala assim, defina a sua profissão, é sempre ajudar. Sempre tem a ver com ajudar. Isso, tá sempre servindo. Tá sempre servindo. Beleza? Vamos embora pra frente? Vamos lá. E aí, o próximo, a gente vai falar, tá escrito lá em Salmo 118. A pedra que os edificadores rejeitaram foi posta como pedra angular. De quem que a gente vai falar? A pedra angular, deixa eu explicar o que seria a pedra angular. Se a gente olhar as construções antigas, ponte, né? Aqui em São João del Rei tem a ponte da Cadeia, a ponte do Rosário. Então as pontes, vamos lá. Então as pontes, as construções antigas, elas eram em arco, né? Justamente para fazer isso aqui, porque não existia o aço. Então tem uma pedra aqui no meio, que é a pedra angular, que Jesus é a pedra angular do mundo, né? Da sociedade, que se tirar, cai tudo. Olha. Viu? Priscila teve que segurar ali para não cair. Tá vendo? Ela é em ângulo, por isso que é a pedra angular. Então, essa pedra aqui é que trava tudo. Podia pôr peso à vontade. Então, segura, eles né? quiseram dar esse exemplo por conta disso, para comparar com esses arcos que eram feitos na época que ainda não tinha a ferragem. E só para o pessoal saber, né, como a gente está comentando aqui da Bíblia, quem escreveu os Salmos, alguns foi Davi, né? E aí ele cita várias, e Salmos é no Antigo Testamento, e Jesus é o Novo Testamento, né? E aí o Antigo Testamento cita o que vai acontecer no Novo Testamento, em muitas partes. E essa parte, aí é por isso que o Bruno falou, que está citando aí Jesus. A pedra que os edificadores rejeitaram, né? Mataram Jesus na cruz, foi posta como pedra angular. Foi posta como a solidez da nossa vida, né? É ela que segura, ela que é a alicerça, né? É o que a gente falou lá no começo. Bacana. Vamos continuar, então. O tabernáculo, a importância de seguir instruções. Tá. E o que foi o tabernáculo? A gente encontra lá em Êxodo, do 25 ao 30. O Êxodo, gente, é quando os israelitas estavam lá em... Eles estavam no Egito. Eles estavam no Egito e aí oraram lá para Deus, e Deus falou para eles que ia levar ele para a terra que emana leite e mel, né? Que é Israel. A terra prometida. A terra prometida, isso daí. E aí eles tinham que construir,
através de Moisés, né? Deus deu todas as instruções para construir esse tabernáculo, que era um lugar de encontro com Deus. Eu pesquisei na internet que aquela tabernáculo eu não sabia. Tabernáculo era como se fosse uma tenda desmontável, né? Que eles poderiam carregar, porque o tabernáculo é um lugar onde eles iam ali adorar a Deus. Sim. Então era uma que eles poderiam carregar durante esse êxodo, esse tempo que eles passaram caminhando, atravessando o deserto, que conta a Bíblia que durou 40 anos, né? Era um caminho de 40 dias que durou 40 anos. Por conta da dureza do coração. Desobediência, aquele monte de coisa. Aí o seu pastor vai te contar. Aí você pesquisa um pouquinho, vai ler a Bíblia. Lê a Bíblia. Você vai saber. A história é longa. É isso então. Mas o tabernáculo, quando Deus mandou Moisés fazer o tabernáculo, ele deu as instruções, tudo direitinho. Igualzinho foi lá com Noé, com a arca. Então, mais uma vez, mostrando a instrução do projeto, né? Isso. A Bíblia falando que tudo que você vai construir, você tem que ter tudo detalhado, para que possa sair da melhor maneira possível. É a importância dos projetos que a gente sempre fala, tá? E agora vamos passar para o oitavo tema, o nono, né? Porque a gente trocou a ordem daqui. É verdade. O nono. A queda das muralhas de Jericó. A força e a fé e da obediência. A gente encontra lá em Josué 6. Deixa eu só dar um spoiler, assim, né? Porque às vezes a pessoa não sabe o que foi a queda de Jericó. Eles tinham que fazer as muralhas cair, e aí Deus falou assim com eles: olha, vocês vão dar 7 voltas em volta dessa muralha aqui. E aí eles tinham que dar ali as voltas. Mas, tipo, eles deram a primeira volta, nada aconteceu. Deu a segunda, nada aconteceu. Isso exige o que de você? Exige fé. Tipo assim, se Deus falou no seu coração, continua. Fé e persistência. Fé e persistência, né? Que é a obediência. É a mesma coisa, né? O caso de Noé. Você falou que ele também teve fé, né? Que não tinha nada que falasse que ia acontecer e ele teve que continuar. A mesma coisa aqui é nas muralhas de Jericó. Nada estava falando que ia acontecer. Por que ia acontecer, gente? Tipo, só por dar a volta? E tinha as instruções específicas também, mais uma vez, que eles tinham que fazer essa de volta da muralha marchando. E aí o que aconteceu? No 7º dia, a muralha caiu, né? Então, a fé, a persistência, seguir as orientações, a obediência. E não era para marchar 7 dias. Então, no 7º dia caiu. Então, tipo assim, quando o seu engenheiro falar pra você que você tem que usar 6 ferros de 3/8, use. A obediência. Obediência. Não é porque o engenheiro é Deus, não, é porque ele estudou pra isso. Exatamente, ele calculou. Tá? Então, vamos lá. O 10º tema. Cada nome difícil, né? Neemias e a construção dos muros de Jerusalém. Quem era Neemias? E aí, aonde a gente vai achar isso? Em Neemias 7, né? Tem um livro da Bíblia que é com esse nome, que conta sobre essa pessoa. Quem era Neemias? Neemias era o copeiro do rei, né? Lá onde que ele estava em cativeiro. Ele estava em cativeiro. E aí ele perguntou a alguém que chegou lá de Jerusalém como estava Jerusalém. E eles falaram, tá mal, os muros estão caídos. E ele ficou muito triste. E começou a orar a Deus e foi pedir o favor do rei. Gente, ele era um escravo. E quando que um escravo ia ter jeito de falar com o rei? Quando ele fazia tudo com muita excelência, né? Não tinha jeito, né? Um escravo conseguir favor do rei. E aí o rei deu permissão para ele, e ainda deu cartas e ainda deu material para ele voltar para Jerusalém e falou: quando você vai voltar, né? Tipo assim, você é muito importante para mim. E ele foi lá e reconstruiu os muros. E o que a gente aprende com Neemias? Ele organizou trabalho para fazer esses muros, porque ele parece que fez 52 dias, né? Foi. Ele gastou para reconstruir toda a muralha de Jerusalém. Jericó, desculpa. Ele organizou um trabalho fenomenal, porque ele tinha 52 dias. Eu que confundi, desculpa, perdão. Muros de Jerusalém, ó. Tá vendo? Nem desencaminhando aqui. Então ele organizou o trabalho em equipe,
Ele era, cada um tinha responsável, né, para um trecho do muro. Então ele dividiu essas equipes e deu as tarefas específicas, né? Sim. E apesar de todas as dificuldades, eles conseguiram concluir a obra em 52 dias. E parece que também que ao mesmo tempo com uma mão eles trabalhavam, E outra, eles tinham uma espada. eles tinham uma espada para se defender se viesse algum inimigo querendo impedir que eles fizessem o trabalho que Deus ordenou. Porque eles estavam. O muro era feito para proteção da cidade, né? Não era com um centro estético, né? Hoje em dia também é proteção, né? A gente coloca como proteção da nossa casa. Mas lá era em volta de uma cidade inteira. Então, se o muro estava desconstruído, era muito fácil chegar e dominar aquela população. Então, eles tinham medo de, enquanto eles estivessem construindo, tinha gente vindo atacar eles. Então, enquanto eles trabalhavam, eles seguravam a espada. E só um adendo aqui, quando ele estava lá construindo, Sabalat e Tobias, né, foram e chamaram ele. Vem cá, Neemias. Ele falou, não posso, estou reconstruindo o muro. Tipo assim, eu estou fazendo uma coisa importante. Então, quando a gente tá fazendo uma coisa importante, a gente tem que ter foco nisso também, né? Aí, às vezes, você tá lá construindo. Eu lembro que o meu irmão, quando ele construiu a primeira casa dele, em cima do meu pai, né? Aí, a gente falava assim com ele, vamos comer um hambúrguer? Ele falou, não posso. Isso já é um saco de cimento. E era mesmo. E tudo bem, né? E ele construiu, e agora ele construiu outra muito maior, né? Muito melhor. Mas por quê? Porque ele tem foco. Isso, bacana, hein? Tá. Vamos lá. Vamos, agora... 11º, né? Isso. A gente tá quase chegando no final, pessoal. Se você tá gostando, compartilha. Deixa o joinha. Curte, deixa um joinha, se inscreve no nosso canal. Manda uma frasezinha pra gente. Isso. Coloca assim, amo esse casal. Isso. Coloca lá qual assunto que você gostaria que a gente falasse aqui no podcast. Isso. Alguma pessoa da construção que você queira que a gente traga aqui pra entrevistar. Tá joia? Então vamos lá. Vamos lá. Lá em Mateus 7, do 24 ao 25, você encontra a construção firmada na rocha. E o que a gente aprende com a construção firmada na rocha? A gente já falou, né, no começo ali da Bíblia, né, que a Bíblia é a fundamentação. Mas a construção firmada na rocha, ela tem muito mais chance de sobreviver a todas as tempestades, né? Isso. É igualzinho a história do lobo mau, dos 3 porquinhos e o lobo mau. Mas é bem representativo, porque eram 3 lobinhos irmãos, 3 porquinhos irmãos, né? E um construiu uma casa de palha, a outra de madeira e outro de tijolo. E o lobo mau foi lá e soprou a casa de palha, não tem peso, não, né? É fraca, voou. Né? Correu lá para casa do outro irmão, que o lobo também chegou lá de madeira, o lobo também conseguiu destruir com sopro. E a que estava bem firmada, que era feita de tijolo, né? Vamos dizer, de rocha. Então o lobo soprou e não conseguiu derrubar. Não conseguiu derrubar. E assim, e na construção civil a gente também tem isso. Por exemplo, a gente vai lá, né, no seu lote, e aí fala assim, olha, eu preciso de um estudo de solo. Por quê? Porque a gente já olhou e já viu que é um solo que que já foi mexido, não tem uma resistência. Ou é aterro, ou então é um solo que é de material orgânico, então ele não tem muita resistência. Aí a gente vai e pede um estudo de solo. Pra quê? Pra gente saber aonde tá o solo mais duro, pra gente poder colocar a sua casa... Fundar ela lá. Colocar a fundação dela no seguro, não é verdade? Aí geralmente a gente faz com fundação rasa, né? Que é chamada sapata. Mas quando a gente não tem um solo bom, a gente vai para fundação profunda. Até a gente achar um solo bom ou a rocha. Isso. Né? Isso aí, bacana. Então vamos lá. Agora... E a última, né? Que também é muito bacana. Jesus, lá em Lucas, no capítulo 14, no versículo 28, a partir do 28, Jesus manda planejar. Por que ele manda planejar? O que ele fala especificamente que mostra que ele está mandando a gente planejar? Planejar? Esse daqui eu quero ler. Pode ler? Pode ler.
Na hora que você encontrar essa igreja, uma palavra de Cristo. Ai. Então vamos lá. Mateus, 14. Lucas 14. 14, do 28 ao 33. Isso. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Acaso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo que tem, não pode ser o meu discípulo. Aqui Deus, né, Jesus manda a gente planejar com o intuito de que a gente não seja pego no meio do caminho, né? Por exemplo, várias construções que a gente vê, né? A pessoa para ali na segunda laje, não tem dinheiro, aí acabou o pouco dinheiro que tinha, acabou as condições, né? Isso. E aí como que você... E a gente está numa cidade que, vamos dizer, tranquilo, né? Existem outras cidades maiores, e que existe multa. Se a pessoa não concluir aquela edificação e ele deixar aquilo abandonado, existe multas por aquilo ter ficado abandonado, ter parado no meio. Porque começa a gerar ali local que pode abrigar ou esconder alguma pessoa mal intencionada. Pode, né, dar bicho e essas coisas por conta disso. Sem falar que, tipo assim, pode colocar a sociedade ali em risco, né? Em risco, porque imagina se começa a morar, ter moradores de rua ali, então propaga doença, né? A dengue também que tá aí, né? E vai juntando água. Então, tudo isso que a gente aprendeu aqui também tem a ver com construção, né? Isso, bacana. Então, pessoal, eu fiquei meio triste, acabou rápido. Né? Que a gente falou sobre 12 assuntos. Vamos rever quais foram? Vamos. Deixa eu ler aqui, ó. A gente falou da importância da fundação, a Arca de Noé, a Torre de Babel, o Templo de Salomão, o artesão e a dedicação ao trabalho, que é José, a pedra angular, o tabernáculo, a queda das muralhas de Jericó, Neemias e a reconstrução dos muros de Jerusalém, Belezael e Aholiabe, a construção firmada na rocha, e Jesus, que manda planejar. Isso, foi bacana demais, não foi? Foi. Vocês gostaram, pessoal? Espero que sim, né? Parece que a gente tá sendo chato, mas vamos pedir de novo, né? Para curtir, enviar para os amigos, enviar para os inimigos, né? Para ele poder saber como é que ele constrói direitinho, que ele deve fazer todos os projetos, deve basear, deve pegar pessoas especializadas para poder executar essa obra dele. Exatamente. E sobre uma coisa aqui, né? No último bloco aí a gente falou de Jesus manda planejar. Aí a gente também disse, né, que em um dos podcasts a gente tem o Michael, que ensina sobre consórcio. Se você não tem o dinheiro, tem o desejo, mas tem a condição de ter um consórcio, comece a planejar desde agora, né? Comece a multiplicar o seu dinheiro, comece a multiplicar os seus recursos, porque você tem condição para isso, basta começar, né? E aí você começa ali planejando, multiplicando seu dinheiro, depois vem aqui, faz os projetos e vai uma coisa de cada vez, daqui a pouco acaba. Beleza. Então tá, pessoal, além de curtir nosso podcast, siga a gente lá no Instagram, né? Isso. Resgala Engenharia no YouTube, tá? E precisando de um papo, quiser saber mais, pode poder entrar em contato com a gente. Sim. Obrigado, pessoal. Tchau, gente. Tchau.